Hoje, dia 23, né? Hoje, dia 23 de maio, né, de 2024, estamos aqui para levar o esclarecimento divino dos segredos dos mistérios de Deus sobre mim, por meu intermédio a essa igreja de Cristo, né, ao corpo de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, conforme vocês podem ver e ouvir, né? Temos aí a imutável, indivisível, a incorruptível palavra de Deus através de Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então, resumindo, enquanto a população brasileira e mundial permanecer no pecado, vão continuar morrendo, vão continuar sendo destruídos, porque a palavra de Deus ela não volta atrás. A palavra de Deus ela não volta atrás, né? Mediante a essa palavra incorruptível e indivisível do Senhor, através de Romanos 6:23, né? Vou trazer aqui a vocês a imagem, né? A imagem da destruição. Deixa eu ver se é essa aqui. Não é essa imagem aqui, né? Pode ser essa daqui, será? Talvez essa daqui. Uma delas é essa aqui, né? A maior enchente que já houve ou teve em Manaus, se eu não me engano, em 2022 ou em 2023, né? Porque em 2023, ano passado, houve também a maior seca. E agora, nesses dias, ainda ocorre uma grande enchente, né? Uma grande enchente lá no Rio Grande do Sul. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo ainda permanece em seu pecado, no pecado da desobediência, no pecado da violação e da transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Então, meu irmão, conforme foi dito ou escrito anteriormente, aí está, olha só. Aí está, o salário do pecado é a morte. Então não pense você que se você não entrar, né, nessa onda celestial e espiritual de praticar a santidade ou a santificação com a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, o selo, né? Hoje a santidade ou a santificação ao Senhor é por meio de Cristo, este sumo sacerdote do Deus vivo, pelo sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque. Então não pense você que as medidas paliativas e aleatórias sendo enviada de todo o Brasil para o Rio Grande do Sul, né? Coloco aqui a imagem do Rio Grande do Sul, aonde está acontecendo toda esta desgraça, porque não só o Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil e o mundo inteiro está abaixo de maldição, achando que essas orações fajutas, né? Estas orações hipócritas, com jejum hipócrita, né? E essa ajuda humanitária lixo, né? Não vai resolver. Pelo contrário, gente, não vai resolver nada. Ajuda humanitária sem santificação, sem a purificação do seu pecado é lixo, né? A oração e o jejum hipócrita, né? É lixo, né? É o que está ocorrendo nesse momento, né? Com essa grande catástrofe que houve lá no Rio Grande do Sul. E qual é a solução ou a salvação? A salvação ou a solução é retirar do poder o governador de lá. Tira-se o governador, aprova-se e sanciona-se a lei de Sião, o selo do Deus vivo,
E aí então se dá início à prática fiel da boa obra da santidade, ou da santificação e da purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, né? Para que este salário, a morte, este salário do pecado não permaneça existindo ou coexistindo nem no Rio Grande do Sul e nem no Brasil. Então, enquanto vocês permanecerem, né, com essa oração hipócrita, com esse jejum hipócrita, enquanto vocês, né, acham que essa ajuda humanitária do Brasil e até ajuda humanitária internacional vai resolver alguma coisa, né, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: é que vocês lutam ou vocês se esforçam pelo alimento que perece. Não vai adiantar todo o alimento do mundo, não vai adiantar todo o dinheiro do mundo, sem a prática fiel da boa obra da santidade ou da santificação e da purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião. E isso ocorrerá a partir do momento que cada município do território brasileiro, que cada município, estado ou até mesmo a federação aprovar e sancionar a lei de Sião como lei federal. Então, se aprovando ou sancionando a lei federal, né, a lei de Sião como uma lei federal, então todos, se não todos, né, uma boa parte ou a maioria vai buscar a santidade e a santificação, e assim vamos tornar esse território, né, sobre maldição em um território, em uma pátria celestial, aonde não ocorrerá mais catástrofes naturais, aonde não ocorrerá mais a injustiça. Por quê? Porque em vez de vocês estarem praticando a oração e o jejum hipócrita, idólatra, corrupto ou corrupto, vocês estarão praticando a santidade, a santificação, a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo. O que é o selo do Deus vivo? O selo do Deus vivo é a lei de Sião, conforme determinou a imutável e indivisível palavra do Senhor sobre mim, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, o salário do pecado é a morte. Eis a questão: be or not a fuck to be free? O salário do pecado é a morte. Então eu pergunto, se o salário do pecado é a morte, por que morreu ou ainda morre gente lá no Rio Grande do Sul, e provavelmente aqui em Manaus a mortandade vai ser maior. Isso mesmo. Se o salário do pecado é a morte, e você permanece no pecado da desobediência, da violação, se você permanece no pecado da transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação, cara, não tem para onde tu correr. Não tem para onde você correr, porque a palavra de Deus não retorna, não volta atrás. Então eu pergunto, por que morreram e está morrendo e ainda vai morrer muito mais gente lá no Rio Grande do Sul, e principalmente aqui em Manaus, ou em todo o Amazonas, ou em cada estado ou município, né, desse território brasileiro? Simplesmente porque permanecem na idolatria, no roubo e na usurpação, permanecem na transgressão. Todos são violadores. Todos são violadores, idólatras, corruptos, ladrões e impostores. Então qual é o salário desta paga? Qual é o salário do pecado? É a morte, gente. Então, ou você procura se santificar e purificar-se conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo. A lei de Sião nada mais é do que o selo do Deus vivo sobre mim, por meu intermédio, para esta igreja de Cristo, para o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Então, né, em definitivo, ou você para, né, você
Ou você para de uma vez por toda a transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Falando no sábado da criação, hoje está ocorrendo o sábado da criação a partir do meio, a partir do pôr do sol, a partir do pôr do sol do dia de hoje até o pôr do sol de amanhã, sexta-feira, está ocorrendo o sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. O sábado da criação de hoje, prestem bem atenção, o sábado da criação de hoje é o sábado da lua cheia. Mas ninguém está obedecendo essa regra, esse mandamento, seja da lei de Deus, né, que determinou que todos deveriam lembrar do sábado da criação, porém com a caída do trigo e do joio, ninguém lembra desse sábado da criação. E agora que estão sabendo, né, não querem obedecer, não querem respeitar, não querem temer. E então o que ocorrerá? Se o pecado, né, se o salário do pecado é a morte, e agora que vocês, né, estão conscientes, porque ninguém será tomado por inocente, né? E agora que vocês sabem, né, quando cai verdadeiramente o sábado da criação, né? O sábado da criação não é o falso sábado de depois de amanhã. Esse sábado do calendário gregoriano e judaico maldito é um calendário apócrifo, é um falso sábado, é um sábado apócrifo, porque não vem do Espírito de Deus sobre mim. Né? O que vem do Espírito de Deus sobre mim é o sábado da criação, identificado pelo Senhor sobre mim, por meu intermédio, como sendo hoje, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, está ocorrendo o verdadeiro sábado da criação, constituído no 4º dia, quando Deus criou o sol e a lua para direcionar aos seus escolhidos de toda a terra, por meu intermédio, por meio de Cristo, o Messias ressurreto, né? O Messias de Deus levantado pelo Senhor, conforme ele fez promessa a Moisés, através de Deuteronômio 18, 15 e 18. Ele iria levantar um último profeta, o último Adão, somente agora, nos últimos dias, antes do milênio de Cristo. Antes do milênio de Cristo, né? Portanto, né, volto a colocar esse tema, Romanos 6, 23, né? Tem um outro aqui, né? Pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então eu faço a seguinte questão: por que estão morrendo lá no Rio Grande do Sul? Porque se fosse uma terra, um estado abençoado, certamente não estaria acontecendo o que aconteceu, e ainda vai acontecer pior, né? Porque é um somente contra 8 bilhões de pessoas em todo o mundo sobre a terra. É um só, é a fé incorruptível e inabalável de um só servo sacerdote do Deus vivo em nossos dias, contra 210 milhões de brasileiros. Então, se eles estivessem praticando a santidade ou a santificação, né, não conforme a lei judaica, não conforme o sacerdócio levita, né, mas se estivessem praticando a santidade ou a santificação conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo sobre mim por meu intermédio, então não estaria acontecendo o que tem para acontecer se caso vocês não venham se arrepender, né? Se caso o Rio Grande do Sul não destituir o seu governador, diga-se, né, um governador declarado gay, o governador do estado do Rio Grande do Sul é declarado, né, autodeclarado gay. Então, temos aí um homossexual no poder direcionando, digamos,
até mesmo os escolhidos de Deus. Isso é abominável. Então qual é o remédio? Para que esta cura, em definitivo, venha não só para o Rio Grande do Sul, mas para Manaus, né, que passará por uma grande provação, muito maior do que o Rio Grande do Sul. O estado do Amazonas, se não se arrepender durante esses 20 ou 40 dias da pregação do Evangelho Eterno aqui em Manaus, começando por Manaus, então, conforme o Espírito de Deus sobre mim, o Espírito da justiça e do correto juízo de Deus sobre mim, conforme exemplos que temos, né, do Rio Grande do Sul, Manaus ou o Amazonas precisa levar uma chibatada maior. Essa é a verdade. Manaus ou todo o Amazonas deve ser punido, né, com maior castigo. Por quê? Porque não só Manaus ou o Amazonas, mas todo o Brasil já tem a solução que deveria ser, ou deve ser, a prática da santidade ou da santificação e da purificação do seu pecado, mas ninguém quer saber, gente. Ninguém quer saber. Então, vamos medir a nossa fé? A minha fé, uma fé inabalável e incorruptível, contra a fé idólatra, hipócrita ou idiota de todos vós, no Brasil e no mundo inteiro? Vamos medir a nossa fé, vamos ver de que lado a corda vai arrebentar, porque é um só nesta fé inabalável e incorruptível contra 210 milhões só no Brasil, né? Porque cada eleitor brasileiro, cada brasileiro tem o seu político ou o seu religioso, e cada um deles obedece aos seus falsos pastores, falsos profetas e anticristos da religião e da política como um todo em geral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porém, a imutável, indivisível palavra do Senhor, né, sobre mim, ninguém quer obedecer, ninguém quer respeitar ou temer. Por essa razão é que a imagem do Deus vivo, a semelhança do Deus vivo, ele me levantou, me ressuscitou antes de ressuscitar, né, esta igreja, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. E digamos, a semelhança, não a imagem de Jonas, porque Jonas, né, a priori ou a princípio, Jonas foi rebelde, Jonas foi desobediente. Mas a semelhança, não a imagem de Jonas. Porque eu fui levantado ou ressurreto pelo Senhor, a imagem e semelhança do Criador. Mas a semelhança de Jonas, Manaus é esta cidade Nínive. Manaus, no Amazonas, é esta cidade Nínive ou Nínive, né? E como último profeta de Deus para essa igreja de Cristo, não só em Manaus, mas em todo o Brasil e no mundo inteiro, fui enviado para levar a verdade absoluta com justiça e o correto juízo. Ou seja, neste período de 20 ou 40 dias, se não se arrependerem, né, e o arrependimento virá com a aprovação e o sancionar da lei de Sião junto à Câmara Municipal ou ainda junto à Assembleia Legislativa do Estado, para que todo o povo manauara, toda a população amazonense venha praticar fielmente, venham praticar a santidade, a santificação e a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, o Evangelho Eterno e o selo do Deus vivo. Aí vocês podem dizer no seu interior macabro, porque o interior de todos vós, né, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados no Brasil e no mundo inteiro, o interior de todos vós é podre. Então muitos, se não todos, dirão, né, eu não vou obedecer ao Senhor, não vou obedecer a esse Cristo ressurreto, o Messias ressurreto do Senhor, pelo Criador em nosso Deus. O problema é de vocês,
Já foram avisados. E volto a repetir, olha só, o salário de vocês, se permanecerem na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação, isso aí não tem volta não. Para os transgressores, para os mentirosos, para os falsos profetas e anticristos da religião como um todo em geral e da política como um todo em geral, né, seja em Manaus, no Brasil ou no mundo inteiro, esse salário aí, nenhum pecador, ninguém que ainda permaneça no pecado vai deixar de receber. Isso aí é salário eterno. Salário eterno. Mas qual é a cura? Já passei o remédio. O remédio, né? Ou a cura, toda a cura, seja essa cura celestial, espiritual, seja essa cura física, metafísica, de uma dor de cabeça, seja essa cura de um câncer, né? Seja essa cura espiritual, no caso não só Manaus, Rio Grande do Sul ou o Brasil, o mundo inteiro está nessa condição de amaldiçoados ou de leprosos. Toda essa condição abaixo de maldição, ela será quebrada, destruída com a prática fiel, sincera e verdadeira da santidade ou ainda da santificação, ou com a purificação do seu pecado, conforme o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, conforme a lei de Sião. Não é conforme o Talmud ou a Cabala judaica, não é conforme o livro dos Mormons, não é conforme o Alcorão, porque nenhum desses livros citados são santos ou sagrados. Todos são livros, todos são livros do diabo e de Satanás, o Deus deste século, no Brasil e no mundo inteiro. Então, só tem um único caminho, uma única forma de você sair da condição de maldição para a condição de bênção por toda a eternidade. E qual é? Praticar a santidade ou a santificação, praticar a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião no sábado da criação. Por exemplo, de hoje para amanhã, de quinta-feira, do pôr do sol, dessa suposta quinta-feira do calendário gregoriano e judaico até amanhã, né? Essa suposta sexta-feira de amanhã, está ocorrendo o sábado da criação, né? Conforme o ciclo da lua, diga-se, né? O sábado da criação que está ocorrendo de hoje para amanhã, né? É o sábado da lua cheia. É o sábado da lua cheia. Então, se você não praticar a santidade ou a santificação conforme a lei de Sião e o sacerdócio ou o sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque, que é Cristo, o Messias do Deus vivo ressurreto, sabe qual vai ser, com eco, sabe qual vai ser o teu pagamento? Tu não vai poder fugir, cara. Você não vai poder fugir para lugar nenhum, né? Ainda que tu tivesse o poder e a autoridade de ir ao céu, né, para Marte, ou debaixo da terra, ou ainda dentro do mar, se você não se arrepender, né, se você não praticar obediência absoluta e incondicional à lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, porque é na lei de Sião que está o selo do Deus vivo. Não é na lei judaica de Moisés, não é no sacerdócio temporal ou temporário, já extinto na ordem dos levitas. O selo do Deus vivo, né, em si é o próprio Cristo, o último Adão, o último profeta de Deus, portando, carregando consigo mesmo a lei de Sião. A lei de Sião é o selo do Deus vivo, ou seja, né? Para mim, como Cristo, ou Messias ressurreto do Senhor, a lei de Sião é o selo do Deus vivo para vocês. E para vocês, a obediência.
A obediência na fronte ou na testa, na alma, na consciência de todos nós, a obediência à lei de Sião, o selo do Deus vivo sobre mim por meu intermédio, a obediência absoluta. A obediência absoluta. Pois, vírgula, até então vocês são obedientes à palavra do Talmud, à palavra do judaísmo, à palavra do islamismo, à palavra do catolicismo, à palavra de todo este falso evangelismo. Vocês são escravos. Vocês são escravos. E para quem é escravo do pecado, né, diga-se o pecado da transgressão, da lei, da palavra e do sábado da criação, o salário vocês já sabem. E desse salário, essa paga, esse pagamento, nenhum de vocês que ainda permanece ou permanecem, né, na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação, vai deixar de receber. Isso é certo, isso é correto. O salário do pecado é a morte. Logo, se toda a terra permanece pecando, porque são contrários, são violadores, são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação, então, para o transgressor da lei, da palavra e do sábado da criação, não tem perdão, né? Ou você se dobra o teu joelho diante do Senhor sobre mim, né? Se arrepende e começa a praticar a santidade ou a santificação e a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo sobre mim por meu intermédio, ou você nunca escapará deste salário. O salário do pecado, para todo aquele que ainda permanece no pecado da transgressão, da violação, né, dos direitos e deveres de Cristo, o Messias ressurreto, o salário do pecado, porque o pecado está na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Para vocês terem uma ideia, aqueles que se dizem judeus e não são, ou ainda aqueles que se dizem da igreja adventista, vai guardar um falso sábado que começa a partir do pôr do sol de amanhã até o pôr do sol do outro dia, né? Mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo deve ser diferente, deve fazer obediência ao sábado verdadeiro, ao sábado da criação, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. De hoje para amanhã está ou estará ocorrendo o sábado da criação com o sábado da lua cheia. Mas este sábado da graça de Deus sobre mim, este sábado da graça de Cristo, ninguém quer respeitar, ninguém quer temer, ninguém quer obedecer. Então permanecem no pecado. Querem permanecer no pecado da transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação? O problema é de vocês. O problema é de todos vós. Por quê? Porque o salário do pecado, e todos permanecem em pecado, é a morte, gente. É a morte. O salário do pecado é a morte. Então não tem como escapulir. Escapulir. Não tem como fugir deste pagamento. Não tem. Mas tem uma única saída. Não, você não pode fugir se você permanece, né? Se você permanece na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação, né? Se você não se arrepender, se você não praticar a santidade ou a santificação conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo sobre mim por meu intermédio, então sinto muito te dizer, né, que você não participará, jamais terá a salvação do Senhor sobre mim por meu intermédio. Não terá. É desobediente, é insolente, é violador, é transgressor da lei, da palavra e do sábado da criação. Me diz aí qual a solução para te sair dessa situação, se você permanece no pecado da transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação.
Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Vocês não vão conseguir escapulir. Vocês não vão conseguir fugir. Só tem uma solução: crer e obedecer ao Senhor sobre mim por meu intermédio. Mais nada. Crer e obedecer, ter fé, crer e obedecer ao Espírito do Deus vivo sobre mim por meu intermédio. Praticando o quê? A boa obra da santificação e da purificação do seu pecado conforme a lei de Sião. Então você, pecador miserável, né? Pecador miserável e idiota a favor do Lula ou do Bolsonaro, né? Porque enquanto se é velha criatura, né? Você apoia, é cúmplice ou simpatizante, seja do Bolsonaro ou do Lula. E assim, as medidas que eles apresentam, as soluções que eles apresentam, são soluções, medidas lixo. Medidas lixo, eu já disse e volto a repetir. Eu já disse e volto a repetir. Não adiantaria todo o alimento do mundo sendo enviado para o Rio Grande do Sul. Não adiantaria essa ajuda humanitária, financeira, ou com todo o alimento do mundo sendo enviado para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque como medida paliativa ou aleatória, e não como medida, como intervenção divina, porque muito diferente da intervenção divina, que é a prática, deveria ser o arrependimento e a prática da santidade ou da santificação com a purificação do seu pecado, muito diferente, né, do pecado de todos vós, não só lá no Rio Grande do Sul, mas também aqui em Manaus, no Brasil e no mundo inteiro, muito diferente da intervenção, seja uma intervenção militar, seja uma intervenção comunista, né, uma intervenção socialista. Nenhuma dessas intervenções são medidas eternas, né? A única medida seródia ou permanente é essa intervenção divina do Senhor sobre mim por meu intermédio, no que diz respeito à prática fiel de toda boa obra da santificação e da purificação do seu pecado, para que o Senhor não venha, né, para que o Senhor sobre mim não venha invocar cada vez mais a destruição do homem ímpio por meio da natureza. Por meio da natureza. Por essa razão, volto aí a colocar, né? A colocar essa foto de Manaus, no Amazonas, com a maior cheia ou enchente que houve em 2023, ou 2022, ou ainda 2021, porque em 2023 aconteceu a maior seca, né? A maior seca em todo o Amazonas. Mas o pecador miserável, ele tem memória curta. Ele tem memória curta. Então, tomando como exemplo o estado do Rio Grande do Sul, se Manaus, a população de Manaus, ou ainda a população do Amazonas não se arrepender, se a população de Manaus ou do Amazonas não promover o sancionar e a aprovação da lei de Sião para que todos possam praticar a santidade ou a santificação com a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, Manaus, ou ainda todo o Amazonas, sofrerá juízo maior, muito maior do que está sofrendo, e ainda vai sofrer o estado do Rio Grande do Sul. Portanto, né, todos foram avisados. Todos estão sendo avisados, né? Então, se vocês querem permanecer no pecado, o salário de todos vós é esse. Não tem para onde correr. Se você não praticar a santidade ou a santificação conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo,
né? Você permanece pecador, ou seja, transgressor da lei, da palavra e do sábado da criação.